Mais um dia de liderança e entretenimento. Com muita alegria, nós continuamos falando das mulheres empreendedoras de Minas Gerais. Eu, Tárcia Gonzalez e Julinho Alves. Voltamos aqui com menos torresmo, mais dieta e principalmente mais doce para a vida. E hoje, com muita alegria, nós temos aqui a nossa queridíssima Patrícia Souto Maior Assunção, uma mulher que está à frente do mercado mineiro na área de alimentação, aonde ela é segunda geração do buffet Célia Souto Maior, que já está aí há mais de 5 décadas no mercado. Olha, tem muita história aqui, muita história doce para a gente poder escutar. Inclusive, olha só o que nós recebemos de presente, que são os suspiros da Célia Souto Maior. Aliás, eu acho que isso faz parte do começo da história. Muito prazer, Patrícia. Me conta sobre você. É tudo que a gente quer saber. Pois é, eu tenho aí uma trajetória que eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito no buffet, porque eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos com educação, e quando você trabalha com educação, você trabalha com pessoas, né? E você tem que ter aí a criatividade na veia, né? Você tem que ter cuidado, você tem que fazer tudo com muito carinho, né? E fazendo com arte, né? Olha que interessante, eu não sabia que a sua formação inicial era pedagoga. Eu trabalhei alguns anos, comecei no Isabela Henriques, depois fui para o Pitágoras, e no Pitágoras, que foi uma grande escola, eu trabalhei como professora 2 anos, depois passei para uma coordenação na área do primário. E foi onde eu aprendi a lidar com pessoas, a escrever, a fazer o material, porque lá no Pitágoras a gente fazia todo o material pedagógico. E fui muito feliz. A minha história no Pitágoras foi de muita alegria, sempre de momentos muito importantes. Aí o buffet estava crescendo e eu era a única irmã que não tinha ido. E aí a minha mãe então falou, vem, vamos comer, porque se você não vier agora também, você perde o momento de vir. O buffet vai fazer 54 anos e eu tenho 34 anos de buffet. Fui a última a entrar. E quando eu entrei, é muito legal essa visão de quando você entra, que hoje acontece com meu filho que entrou, essa coisa da juventude, né? Daquela oxigenação, daquelas ideias novas, que às vezes você fala, nossa, será que isso vai dar certo, né? E na época a gente introduziu o salgado feito na hora, na festa, e eu lembro que tinha uma dona de buffet que eu sempre gostei muito, a Catarina, que é muito conhecida como minha mãe. Uma vez ela ligou para mim e falou, Patrícia, pelo amor de Deus, para de criar esse tanto de ideia. Esse trem está dando trabalho. Agora nós temos que levar forno, fogão para as festas, né? E foi inovador, né? Foi muito então, inovador. A história do empreendedorismo sempre tem a ver com a criatividade e a inovação. E agora eu consigo entender, porque quando eu fui aluna do Pitágoras, eu fiquei muito feliz, porque o Pitágoras ele tinha um método de ensino especial, né? Ele fazia as apostilas, a forma de ensino já era diferente. Então, você já entra com essa criatividade do novo. Sim. Que bacana. Mas vamos voltar um pouquinho lá na sua mãe. Como foi que começou essa história? A minha mãe começou, até de uma história que é muito emocionante, né? O meu pai era uma pessoa maravilhosa e ele era avalista de um irmão. Esse irmão morreu de uma hora para outra e ele teve que arcar com todas as despesas, dívidas que esse irmão dele tinha. E a gente se viu numa situação dificílima. A gente passou muito aperto financeiro. E a minha mãe falou, vou começar a fazer alguma coisa para ajudar na renda familiar. E ela começou a fazer o suspiro. Esses suspiros. Que disse assim que a receita... é o melhor do mundo. É o melhor do mundo, viu, gente? É o melhor do mundo. E nós vamos aqui experimentar. Olha que eu não sou lá assim de sair da minha dieta, mas hoje tem um motivo muito especial. Exatamente. Gente, olha que coisa mais linda. E eu lembro que o suspiro era ali no Santo Antônio. É, isso mesmo. O buffet ainda é lá até hoje. A minha mãe ia lá comprar, era na casa de vocês. É, na casa da gente. E era um suspiro grande, não era? Exatamente. Tá vendo? Cliente antiga do buffet. E você sabe que o buffet... Eu acho que o buffet tem o sucesso que ele tem até hoje, são as pessoas que passaram por ali e estão até hoje conosco. E... Gente, divulga o nosso nome. Olha isso. Não dá nem vontade de comer de tão... Porque primeiro que é lindo, né? Feito com cheiro. É muito gostoso. Estou sentindo aqui. Nossa. Mas o primeiro era feito realmente... E depois que você come esse, nunca mais. E ele tem no final uma gominha, não é? Tem. É gostoso, sim. É muito bom. Isso é sacanagem você está fazendo comigo. Se eu guardar por 30 dias, ele fica bom ainda para o consumo? Não. O quindim, o suspiro é no máximo aí uns 6, 8 dias. Eu vou ficar 30 dias sem comer açúcar, mas eu tô com muita pois vontade. Comecei ontem. Mas você fala que eu mando para você. Eu vou querer mesmo. A gente faz uns desafios, promessas, né? A gente está sempre fazendo alguma, né? E agora ele entrou no doce. Sabe o que eu acho mais legal no suspiro? Que ele vem aí dando uma história de vida e um testemunho importante.
que às vezes as coisas podem ser simples, mas elas têm significado. Tem. E esse suspiro tem muito significado. E sobrava tanta gema que a gente, quando criança, comia lá em casa aquela carne moída gostosa com a gema estrelada em cima. Eu adorava comer e era nosso prato de quase todo dia por causa de tanta gema. De tanta gema. E aí mamãe então começou a fazer o quindim. E aí as pessoas foram pedindo outras coisas e aí ela foi ampliando. E quanto tempo ela ficou com o suspiro e o quindim? E quando que ela percebeu que o negócio já estava tão grande que teve que contratar gente? Que aí, como é que foi isso? Era no fundo da nossa casa. Eu me lembro disso. E ela foi, então, primeira empregada que ajudava, né? Que era a nossa funcionária, a Rosália, era a nossa funcionária há anos. E ela foi, primeiro ela, depois veio a irmã dela, da Rosália, ajudar. E ali foi crescendo. Aí ela começou a fazer empadinha, começou a fazer umas coisas que são mais aquelas memórias afetivas, né? Coisas que todo mundo gosta. E aí o buffet foi crescendo. Eu acredito que lá para 80 e poucos, foi que ela começou a fazer as festas, já com a equipe de garçom, que era o seu Manuel. Lembro demais. Um maître que era muito tradicional, atendia a gente, a Catarina, a irmã dela. Então, assim, é uma pessoa que ensinou muito e tem muita importância na nossa história. Claro. Você acredita que eu tenho a memória afetiva de ir lá, olha na só, sua que legal. casa, entrar para poder buscar as bandejas de quindim e de suspiro, e os suspiros eram desse tamanho. Eram grandes mesmo. E a mamãe, quando ficava ali conversando com vocês, não me lembro quem que atendia ela, eu entrava lá para dentro. Era no fundo, assim, não era da garagem? Isso eu entrava mesmo. lá para dentro. Boa gente, memória, tá de que parabéns. Coisa boa, que coisa boa. Boa gente, memória. olha, parabéns. E aí? Aí a família começou a colaborar. Vocês Foi. são uma família só de mulheres? Nós somos 4, 3 mulheres e um homem. E ele também está no buffet? Ele também. Ele também no buffet. E ele, durante um período grande, foi o responsável pela administração geral do buffet, né? E a empresa foi crescendo. O buffet é grande, né? O buffet tem uma estrutura muito grande. Eu falo que a gente, como empreendedor, todo dia a gente aprende. Todo dia a gente tem que se atualizar. Isso é uma coisa que eu sempre falo e eu sinto muito isso. E aí a gente entrou com a minha entrada realmente. Eu vim com uma bagagem muito boa do Pitágoras. E aí a gente foi trabalhando mais, fazendo coisas com mais estilo. Eu comecei a viajar. Eu conheço praticamente muitos lugares do mundo onde tem culturas totalmente diferentes. E elas me deram muita base para criar os cardápios, para desenvolver o buffet. Então, porque antigamente não tinha internet, né, gente? Verdade. Então, era pesquisa em loco, pesquisa em loco, né? Então, assim, eu viajei muito, eu aprendi muito e fui trazendo isso tudo para o buffet. E o buffet se tornou, e ainda é, de Belo Horizonte, o maior em termos de estrutura, de tudo. E a gente, então, aprendeu a fazer muito bem o que a gente faz, desenvolver produtos. E uma coisa que o buffet sempre fez, ele começou de pequenas encomendas. Então, a gente sempre manteve as pequenas encomendas. Até hoje, né? Até hoje. E isso foi muito interessante. Eu acho que todo empresário tem que avaliar muito tudo que faz e planeja. Quando teve aquela época que o Collor tomou o dinheiro, né? Naquela época que teve aquele problema todo, o buffet... Nos anos 80. Muita gente não tinha como fazer festa, né? Mas tinha como fazer as pequenas encomendas. E como o buffet já fazia, o buffet continuou mantendo isso e foi o que nos ajudou. Diversificando os produtos, né? Manteve atendendo sempre. Todos os clientes, independente do Exatamente. nível. Você pode atender aquele cliente que tem uma festa da criança, né? Exatamente. Um casamento, 15 uma anos, formatura. Uma festa de empresa e, às vezes, uma pequena encomenda. Né? Qual foi a maior festa que você já fez em número de convidados? Ô, Tássia, praticamente nós inauguramos todos os shoppings de Belo Horizonte. Uau, não sabia então, disso. O buffet, se a gente não inaugurou, é 1, 2, o resto todos fomos nós. Então, assim, o buffet tem uma bagagem, né? A gente já fez eventos. Nós fomos concessionários do Minas Tênis Clube durante uma época. Meu pai sempre adorou o Minas e a ligação com o Minas, nossa, desde criança, muito forte. A gente atendeu 4, 5 mil pessoas. Já fizemos para a Vale eventos muito grandes também. 50 anos da Vale fomos nós. 70 anos da CNH fomos nós. 25 anos da Fiat fomos nós. Atendemos 2.500 pessoas. Aliás, é um evento que me emocionou. É um evento que eram 2.500 pessoas, tudo empratado. A Fiat criou uma estrutura de cozinha. O lançamento do Palio, que foi uma coisa também assim, marcante na história de Belo Horizonte. Então, o buffet tem uma bagagem muito grande em termos de número de pessoas, desde 20 pessoas que a gente, às vezes, faz um jantar, até esses eventos grandes. Eu vejo que, às vezes, quando as empresas, né, querem fazer um evento grande
e que precisa que seja um sucesso, né? Porque, na realidade, quando uma empresa recebe ou quando uma pessoa recebe um casamento, né, ela precisa que aquilo seja um sucesso, que aquilo surpreenda as pessoas. E o buffet cuida disso muito bem. Olha, e eu, como cliente, estou aqui para testar, viu, gente? É sempre de uma forma inovadora, e não só no que servir, mas na decoração, que hoje ela também assume, na parte toda, né, de equipamentos, talheres e tudo. Então, ou seja, se você quer tranquilidade, seriedade e também segurança na hora que você for fazer tanto a sua festa de 1 ano para o seu filho, ou o seu casamento, ou até mesmo uma boda de prata, uma boda de ouro, o aniversário de 80 anos de alguém muito especial da sua família, ou da sua empresa, realmente você está de parabéns. E sempre ela vai, pessoalmente, porque eu já fui em festas que eu chegava e falava, mas o que você está fazendo aqui? Ela não delega, né? Patrícia, isso é muito legal. Aí você vai lá antes da festa para ver se está tudo ok com a sua equipe, dá uma olhada com aquele olhar. E por que essa coisa especial, esse jeito especial de fazer as coisas, esse cuidado? É porque, na realidade, eu até estou fazendo um livro agora sobre vinícolas, e o que mais me ressaltou quando eu visitei as vinícolas em Portugal foi das coisas marcar presença e terem caráter. Caráter, para o português, quer dizer assim, coisas com muita identidade, sabe? Então, o buffet sempre foi assim. Se eu faço para você, você tem um estilo, eu vou seguir o seu estilo. Se eu vou fazer um outro estilo para uma outra pessoa, eu vou seguir o que ela gosta. Não, uma é mais clássica, outra é mais moderna, outra é mais casual. E isso foi que veio com a educação. Porque quando você atende famílias numa escola, cada uma tem um estilo de vida, um jeito de viver, né? Então, essa coisa da escola, ter tido essa experiência de 11 anos trabalhando no Pitágoras, foi uma coisa que me deu uma bagagem muito grande em termos de criar, de fazer de acordo com o perfil. Então, isso, para mim, assim, marcou muito a minha vida. E a gente procura fazer tudo com muito carinho, desde o evento menor até o evento que for maior, né? Então, a gente procura tá fazendo. E acho que uma outra coisa que a minha mãe sempre fez muito bem, e hoje o meu filho, que está me sucedendo a mim e meus irmãos, ela trabalha muito bem com pessoas. O meu filho também é um RH muito bom. E a minha mãe sempre conduziu muito bem. Eu acho que a minha mãe é muito melhor que eu em termos de condução. Eu sou mais brava e tudo. E a minha mãe conduz as pessoas de uma forma com muita harmonia. E eu acho que é uma coisa que o empreendedor tem que saber fazer, sabe? Lidar saber com as conduzir pessoas. as pessoas que trabalham. E a gente tem uma equipe maravilhosa e, com certeza, a gente não seria o que a gente é sem as pessoas que estão com a gente trabalhando no dia a dia. Então, eles são sensacionais e hoje eu já posso ir na festa, chegar, as coisas já estão adiantadas, já estão montadas. Então, a gente conseguiu fazer mesmo uma família Souto Maior, a nossa agregada dos nossos funcionários que nos ajudam, sabe? Eu acho que uma outra coisa que o empreendedor tem que ter muito com certeza é o valor de quem está junto com você ali no dia a dia, naquela luta, sabe? Isso é muito importante. E carrega o nome da sua mãe também, né? Tem um peso maior. Eu acredito. Souto Maior é um nome bonito, né? Célia Souto Não, Maior nasceu é um para nome ser forte. Nasceu para ser uma empresa de sucesso. esse Todo mundo nome. fala muito isso sobre o Mulheres nome. determinadas para brilhar, né? Ela já tem uma história que começa e termina passando por tudo aquilo que ela imaginou desde o início, lá que você falou, verdade. de colaborar com a renda familiar, de passar para os filhos, de ter a sabedoria de colocar os filhos lá dentro. E aí eu queria te perguntar uma coisa muito especial. Como foi essa sua transição? A sua mãe te chamou? Ela falou assim, minha filha, vem. Como é que foi isso? Na realidade, todos já estavam, menos eu. E aí ela queria muito que fosse uma coisa da família, né? Que o buffet fosse uma empresa da família. Aí eu estava muito bem no Pitágoras e tinha um processo de sucesso de trabalho no Pitágoras, mas aí ela falou, olha, Patrícia, o buffet vai crescer, eu tenho certeza, e acho que tem que servir no início agora, que está todo mundo junto, do que eu entrei para o buffet em 88, do que você não participar desse momento. Então, aí eu pedi demissão e vim para o buffet. Mas você estava no auge da sua carreira, Tava. feliz, né? Como você falou. Muito, muito. Foi uma opção de vida. Mas foi difícil fazer essa escolha? É difícil. Muitas vezes eu me questionei muito sobre isso, porque, na realidade, você abre mão de uma coisa que você sempre foi feliz, né? Eu não larguei a educação porque eu não era feliz. Não, eu era extremamente feliz e extremamente reconhecida pela empresa onde eu trabalhava. Mas eu sabia que a minha mãe teve uma trajetória de crescimento. E eu sou muito empreendedora.
Então, às vezes, você fala comigo, eu tô achando que aquilo ali vai ser um negócio legal. Se eu deixar, eu acabo fazendo com você. Eu adoro um negocinho. Então, eu Criativa, vi que o buffet, cheia de ideias, né? Eu vi que o buffet estava crescendo e que realmente era uma oportunidade. Então, mesmo muito feliz, uma etapa muito importante da minha vida, eu falei, não, vamos... A gente tem que mudar de ciclos, né? Tem. E, às vezes, é necessário, gente. Ciclo de vida é uma coisa marcante. E a gente tem que saber ver a hora que está na mudança do ciclo da gente. Porque a gente vai evoluindo e aprendendo, né, com o novo. Isso faz com que a gente esteja sempre com essa constante entusiasmo, né, em movimento com a vida. Isso é muito bacana. É engraçado que poucos anos atrás a gente foi educado a seguir o mesmo caminho por tantos anos, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. Carreira, né? Seguir uma carreira. E eu vi isso na Austrália, né? Eu morei lá quase 7 anos e lá você tem 2, 3 trabalhos diferentes na mesma semana. Como lá não tem o mesmo CLT, igual aqui, você pode trabalhar no buffet fim de semana, posso trabalhar lá para você, eu posso trabalhar dirigindo durante a semana, 2 vezes por semana, e eu posso trabalhar pintando. 2 vezes por semana. Então, você tem um dinamismo maior, né? O brasileiro ainda não tem esse perfil. Talvez essa questão tão paternalista, né, das nossas leis trabalhistas fazem com que as pessoas queiram ficar no mesmo lugar. Né? E a segurança também, porque o nosso país ainda é um país em desenvolvimento. Patrícia, me responde uma coisa do buffet para a gente poder ir para uma outra etapa. Quantos funcionários vocês têm hoje e qual foi a época que vocês tiveram um pico maior de colaboradores, entre diretos e indiretos? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a pandemia, que a gente não pode deixar de citar a pandemia, porque a pandemia é um marco, né, para todos os empreendedores, para todos os empresários. A pandemia veio e, na época, nós tínhamos 260 funcionários, mais os indiretos, os garçons. Em cada evento, você também contrata. Nós tínhamos na nossa folha 260 pessoas. E, quando a pandemia veio, ela veio no momento onde a gente tinha grandes eventos. Eu lembro até que tinha um evento enorme da Unimed, que a Unimed é uma cliente muito assídua com o buffet, e a gente ficou assim, sem saber. Mas eu falo que a gente foi muito inteligente, que é uma outra coisa que o empresário tem que saber, é julgar e discernir ali qual vai ser o melhor caminho dele, pensando pelo menos para 5 anos na frente, né, para ele poder sobreviver. E a gente já vinha de um aperto financeiro, o país já vinha ali numa pequena recessão, dificuldades, e a gente, então, sentamos na mesa, eu, meus irmãos e um consultor. Ele chama Rui Freitas, é uma pessoa que eu gosto muito, da RF. E ele, então, vamos mandar todo mundo embora amanhã. Vamos ficar só com 30 pessoas e mandar todo mundo embora. E eu fico até emocionada. A gente mandou todo mundo embora com muita coragem, porque mandar embora não é fácil, gente. Porque aquelas pessoas dependem da gente, né? O dia a dia, o se alimentar, a família, né? Mas nós mandamos e foi a melhor decisão, porque todo mundo achava que a pandemia ia demorar 3 meses, mas a pandemia não demorou. E a pandemia fez todo mundo sofrer muito, mas a pandemia ensinou tanto para nós que você não pode imaginar o que a gente aprendeu. A gente tinha estoques enormes. A gente tinha muito funcionário, mais do que a gente precisava. E aí a gente demitiu, fez os acertos todos na justiça, porque aí não tem como reivindicar depois. Ficamos com uma equipe muito enxuta e voltamos. E o buffet ainda continuava com as pequenas encomendas. Nós nunca paramos de atender pequenas encomendas, apesar da gente ser tão grande. Nem eu imaginava que a gente estava tão grande. E sabe uma outra coisa que eu percebi? No dia que a gente decidiu, eu fui para uma loja que a gente tem em frente no buffet, que a gente atende as pessoas, entrega as encomendas, e pus o meu umbigo no balcão. Não saí de lá. Todo mundo que chegava eu atendia, todo mundo que chegava eu conversava, e fui vendo como que a gente tinha se distanciado um pouco do cliente. E uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que estar junto do cliente o tempo todo, entendendo o que ele quer, o que ele está buscando. Interessante. E isso, você não sabe o tanto que eu aprendi na pandemia. E foi um momento assim que a área de alimentação, muitos sobreviveram, se reinventaram. Sim. E muitos também encerraram suas atividades. Exatamente. Né? E vocês passaram por isso com um processo de aprendizado. Parabéns. Muito. E assim, nós hoje faturamos o mesmo da época, com 100 e poucos funcionários, 130 funcionários. Controle de estoque? Controle de estoque. Hoje nós temos um valor guardado para a caixa, que a gente nunca tinha. E eu acho que a gente teve apoio de pessoas que foram muito importantes na época, porque mandar 230 pessoas com 20, 30, 40 anos de casa... Não é fácil. Não é fácil, é um montante.
A gente teve apoio do Cicobi, da FIENG, e o Flávio lá com a equipe dele deu um apoio muito grande. E eu acho que a gente, como empresário, tem que valorizar as instituições. Muito, sabe? Muito. Sindicatos, federações. Muito, auxiliam, muito. né, em todos os nossos Nos deu um negócios. apoio e hoje a gente está aqui rindo, comemorando. E aí a gente viu que a gente precisava preparar a nossa sucessão. É isso que eu ia te perguntar. É. O processo sucessório, quando começou? Depois da pandemia? Depois da pandemia. E aí a gente teve um erro, Tássia, que eu acho que é uma coisa legal eu colocar isso para as pessoas que estão ouvindo. A gente não preparou a sucessão. A gente fez um documento entre nós irmãos que nenhum filho poderia participar da empresa. A gente tinha muito medo. O meu filho vai trabalhar para isso, meu filho vai fazer aquilo. A gente já tinha tido uma história de alguns cunhados que não tinham sido muito sucesso. Ou assim, não era o interessante, o profissional, né? E é Não, mais que não eram difícil, boas pessoas. Mas é mais difícil mandar embora, né? Mas nós mandamos. É difícil demais. Até o meu marido, que era responsável. E o meu marido, por exemplo, é um caso de sucesso, porque ele saiu, ele cuidava da parte de distribuição de bebidas, material, e hoje ele tem uma empresa de café máquina, maravilhosa. com o maior sucesso, o Café Beloto está aí. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, né? E os caminhos que a gente tem que trilhar. É verdade. E a gente, então, tinha esse documento, a gente teve que reavaliá-lo e procuramos quem ia substituir. E os meus sobrinhos, todos, meus sobrinhos são ótimos, são encantadores. Eu amo os meus sobrinhos. E aí eles, então, cada um já estava super encaminhado, um é um advogado de muito sucesso, uma médica, o outro mexe com a parte de aplicação. E aí o Bernardo, meu filho, que eu nunca imaginava que era ele que viria, trabalhava na Araújo, e o Modesto até brinca, nós é que fizemos a faculdade do Bernardo. O Bernardo é formado em engenharia de produção, trabalhou na Araújo, foi super feliz. Araújo, eu acho que é para o Bernardo, como o Pitágoras foi para mim. E ele ajudou lá na implantação do Kaizen, Muito que é muito legal. E aí o Bernardo veio e trouxe toda essa experiência para o buffet. Está fazendo uma administração jovem, moderna. E é tão engraçado. No início eu ficava, meu Deus, não vou dar conta. E ele também, porque nós dois trabalhamos assim. Você quer explicar o que é o Kaizen, para quem não sabe? Kaizen é uma forma de administrar. Né? É uma forma japonesa, é uma cultura. Ferramenta japonesa. É muito interessante e ela nos ensina princípios que são interessantes. Um deles é, por exemplo, não acusar, não transferir responsabilidade, sabe? Tem várias coisas que te mostram como você deve fazer uma gestão ou como você trabalha numa área de produção. O Kaizen é uma coisa que vale a pena as empresas estudarem. E é muito de você melhorar alguma coisa todo dia, né? Sim. Você dá voz para o funcionário. Sim. Chegar e te falar, acho que pode melhorar isso aqui, e olhar, né? O Bernardo, meu filho, faz muito bem isso, sabe? Quando ele saiu da Araújo, a Silvinha, não acredito, o Bernardo não pode sair. Mas, na realidade, a gente ganhou um presente grande dele ter vindo e com a bagagem que ele trouxe com ele em relação a isso. E é muito interessante, ele tem o Kaizen tem umas regras, e na mesa dele tem assim, e nós dois trabalhamos na mesma mesa. E tem escrito lá as regras do Kaizen. Aí, de vez em quando, a gente foge, ele, olha o Kaizen. Então, fala conosco. O Bernardo é uma pessoa que tem um RH muito bom. E eu acho que ele conseguiu, nesses quase 4 anos que ele está no buffet, um sucesso em termos de gestão e que eu sou honesta para dizer, Tássia, eu talvez não conseguisse. Isso é muito bom, né? A gente conseguir sair da nossa posição, Exatamente. ter a oportunidade de fazer coisas novas, que também você também é empreendedora e continua fazendo várias coisas, né? Inclusive como com a autora, né, dos livros todos que nós vamos falar daqui a pouquinho. E dar a oportunidade para o novo. E até porque eles têm uma maneira de ver diferente da nossa. Totalmente, subjetiva. Então eu acho que é interessante e hoje a gente está... Assim, eu e ele vivemos um processo grande disso, né? E ele é uma pessoa muito positiva, ele sabe o que ele quer, ele sabe a direção. Acho até engraçado, porque lá em casa eu tenho um filho que é mais velho, que tem 37 anos, e o Bernardo com 26. São 2 filhos únicos, né? Porque são 2 momentos muito diferentes. E eu vejo como que 2 filhos únicos, um está super bem sucedido, trabalha na Gerdau em São Paulo, o Bernardo aqui, mas todos 2 têm muita postura, muita personalidade. E o Bernardo está construindo um Célia Soto maior novo. Olha que bacana. Moderno e atual. E, assim, contemporâneo, sabe? É uma coisa que, jovem,
Nós temos 54 anos? Temos 54 anos, mas somos jovens. E jovens, a pessoa não pode perder a mas jovialidade. uma coisa muito interessante que você falou, que eu acredito que, o que eu entendi, né? A cultura da família, a cultura, os valores, eles são fortes, os princípios. Então, isso faz com que você esteja tranquila para esse processo. E você já se vê só dentro do conselho de acionistas? Você já pensou a gente em tem um se desligar conselho. 100% e se dedicar a tantas outras coisas que você sabe fazer tão bem? A gente tem um conselho, esse conselho já existe há um tempo. Nós fizemos PDA na Fundação Dom Cabral. Me recordo também. Quando a gente aprende ali, né, a ver que seus irmãos são seus sócios e que aquilo ali é um negócio, né? E até transformar, porque na realidade acaba misturando um pouco a empresa como sendo a mãe de todos, né? E a empresa não é mãe, não. Né? A empresa ela tem que sobreviver e viver e te dar condição de trabalho, mas ela não é a sua mãe. Essa é uma confusão que às vezes existe nas empresas familiares. Parece bobo, né? Mas é uma coisa que eu nunca consegui esquecer o dia que eu ouvi. E é tão óbvio que eu falei assim, gente, nunca tinha pensado nisso. Quem tem sócio, tem patrão. Então, se a sociedade é familiar, ali não existe relação familiar, existe sociedade. E aí você tem que estar pronto para dar todas as satisfações, esclarecer tudo, daquilo que você faz, ser transparente, porque isso é o mais importante, ser transparente nas relações, para que exista realmente confiança e aí o negócio consiga prosperar. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de fazer esse processo sucessório. As empresas, elas não sobrevivem à terceira geração. Para isso, a gente precisa realmente de grupos, né, especializados nisso, para que a gente faça essas transições de uma forma completamente profissional. E a Fundação nos ajuda muito, ela está aqui também, a Fundação Dom Cabral Mineira, né, ajuda empresas do Brasil inteiro. Muito bacana, parabéns. E a gente tem um conselho, que já tem uns anos, deve ter uns 8 anos o conselho, e a minha mãe está no conselho, a gente tem um sobrinho que faz parte do conselho também, já existia antes do Bernardo assumir, já existia o conselho. Tem esse meu sobrinho, que faz parte do conselho, tem o consultor, o meu irmão e uma irmã, hoje, fazem parte só do conselho. Na gestão da empresa, hoje, quem está sou eu e a minha irmã, a Celinha, que cuida da produção. Então, eu no comercial e ela na produção. Então, já tem uns anos, quando o Bernardo entrou, o formato já era esse. E o Bernardo, hoje, que é o CEO, e ele nos trata pelo nome, Patrícia, Celinha, e nos trata pelo nome e nos enfrenta como CEO mesmo, de uma forma muito, assim... ele é profissional, muito, né? E ele tem E sabe uma outra coisa importante? Quando as coisas estão todas bem numa empresa, está tudo ótimo, Está tudo ótimo, né? Tem tá dinheiro, faturando, tem todo resultado. mundo amigo, pronto. Quando o negócio fica ruim, difícil, né? E o dinheiro é uma coisa que fala alto, né? A família se desagrega um pouco. E o Bernardo entrou e conseguiu agregar de novo a nossa família. Então, ele tem um dom importante. A minha irmã, por exemplo, que não está, ele já é conquista dela, ele conquistou e ela só fala o que ele acha, concorda, todos dão muito apoio a ele. Então, é um alinhamento de linguagem também, né? Quando você tem uma sociedade, você tem que aprender a falar o idioma do seu sócio, que quando você... Isso é com o tempo, né? Que você vai construir. Quando você falar alguma coisa, der uma resposta em nome da empresa, vai ser praticamente a mesma resposta que seu irmão vai dar. E eu não faria igual a ele, porque eu sou difícil. Eu sei que eu sou. Não. Eu gosto das coisas muito certas. É exigente, é diferente. Vamos eliminar essa palavra difícil. Nós, mulheres, às vezes aceitamos palavras que não é nossa. Nós não somos difíceis, não. Nós somos pessoas que têm um empreendedorismo e que a gente tem uma afinidade com a alta performance. A gente quer tudo bem feito. É isso. É por isso que esse suspiro é tão gostoso. A gente não quer mais ou menos. Exatamente. Então, a gente não é difícil. Eu não vou aceitar isso, porque você não é difícil. É uma pessoa extremamente simpática, alegre, feliz. Mas entendeu? eu sou assim, sou muito exigente. Eu isso sou exigente até comigo, sabe? Eu gosto, eu tenho que fazer tudo certo, tudo tem que sair correto. O melhor possível. E às vezes eu vejo o Bernardo, ele fala, calma, tantos anos que as coisas são assim, e nós já estamos mudando, tem que ter calma nos processos. Então eu vejo que ele faz de uma maneira que eu realmente não conseguiria fazer. Então, eu admiro muito o trabalho dele e me lembra muito como a minha mãe conduzia também. Então, eu acho isso muito legal. Então era mais assim, calma? A mamãe é super calma. Todo mundo que você fala... Não, mas a dona Célia, que educação. Ela é uma dama. Ela está sempre elegante. Ela tá sempre... E minha mãe tem um jeito doce de falar que o Bernardo tem também. Então, eu fico muito feliz de ver esse contraste
Começou com ela, tivemos nós, e ele, a terceira, está trazendo umas coisas que foram o que fizeram o nosso sucesso. Mas na hora da luta tem que ter gente aguerrida, né? Tem. Se você ficar calmo demais, também não sai do lugar. Mas isso é importante também, você ter essa Esse base, contraste. porque, falando a verdade, quase nunca um funcionário seu vai estar disposto a dar a raça que você está disposto a dar, porque o negócio é seu. É isso mesmo. Então você tem que saber que você não pode cobrar isso dele, né? E uma coisa que o empresário tem que saber também, que eu acho importante, é que o nosso valor é único. Então, eu tenho o meu valor pelo meu trabalho, pela minha pessoa, como a outra tem. E que a gente, em sucessão, a gente tem que saber reconhecer o valor das pessoas que estão ali também. Então, o valor do Bernardo, né, o valor da minha irmã, a gente tem que trabalhar e saber que aquilo ali é um trabalho em conjunto. É o que a gente estava falando antes, sobre singularidade, né? Exatamente. Cada um tem um talento, todos nós somos líderes em algo. E na sua singularidade, quando você descobre o seu melhor e consegue colocar em prática de um bem maior, é onde a gente encontra o propósito do quê? De dar certo. Então, assim, as empresas não têm que competir. Eu sou assim, eu sou assado. Não. Aqui, o que você gosta de fazer? Aonde que você se encaixa? De que forma você pode contribuir melhor para isso? E dentro da sua singularidade, a gente conseguir trilhar esse caminho que aí eu chamo de sucesso, seja aonde for que você for fazer. Verdade. E agora eu queria falar sobre esse sucesso, né? Que são os livros que eu acompanho vocês há tanto tempo, né? Onde você, juntamente com o Clésio, nosso amigo Clésio, né? São coautores. Como que começou essa história? Eu não sabia, né, da história do Pitágoras, agora entendo um pouco melhor. Me fala sobre quantos livros, sobre como começou essa história entre vocês e o que foi que te fez te inspirar para começar isso. Claro. O primeiro livro foi o do buffet. Eu fiz sozinha, o Clésio, ainda não conhecia o Clésio. 30 anos. Que bacana, gente. O buffet fez esse livro, foi um lançamento no Palácio das Artes. E foi um lançamento único, porque a decoração era toda com legumes. Tem o pessoal de Ouro Preto, da Mondengo, me emprestou, ele é um colecionador de fogões, nós levamos fogões todos antigos. Foi um evento que marcou, foi quando eu fiz o primeiro livro com apoio de uma agência, que me ajudou, e esse livro marcou muita presença. Ainda existe ou isso aqui quem tem Isso é relíquia? É gente, relíquia. Olha aqui. Os doces, a gente começa aqui nos doces, o quê? Tem as receitas, Os quindins. Tem as receitas. As receitas, que coisa Foram maravilhosa. receitas que mais marcaram a nossa vida, sabe? Então, E tem a do suspiro, não? não, o suspiro o não. suspiro não, é segredo de família, sabia? Vou pegar vou tirar umas fotos aqui. Nossa, gente, que fantástico. E aí você fez a comemoração dos 30 anos. Fiz as 30 anos. Aí depois, eu gosto muito de Portugal. Tenho uma amiga que veio em 75, fugindo lá da Revolução. A gente ficou amiga. E eu comecei a ir muito a Portugal. E a Globo Minas ficou sabendo que eu tinha essa ligação com Portugal e perguntou se eu queria fazer o primeiro livro do programa Terra de Minas, aonde eu falo da influência da cozinha portuguesa na mineira. Esse livro foi lançado em Portugal, na SIC. Esse livro foi assim, teve uma repercussão internacional e de muito sucesso. Ele é lindo e é a cara do Portugal tradicional e daquela cozinha. Esse eu tenho. É uma história muito interessante. E quando eu fiz esse segundo livro, eu conheci o Clésio na Globo. E o Clésio é uma pessoa especial. O Clésio é uma pessoa assim, de uma energia muito boa, de uma cultura muito grande. O Clésio sabe escrever, né? O Clésio é sensível. E eu falei com ele, você quer fazer comigo? Continuar fazendo comigo os livros, porque eu gostei tanto de fazer esse livro de Portugal, eu consegui tanto sucesso com isso, que eu falei, gente, eu sou boa nisso. No Pitágoras eu fazia muito material. Aí, então, eu e o Clésio fizemos o primeiro livro, que foi a releitura da Cozinha Mineira, que foi um livro também de muito sucesso. E eu ia assim nas empresas, cada empresa chegava, você não quer me ajudar a fazer um livro? Me dá um dinheiro. E eu ia pedindo para todo mundo. Eu acho que uma das coisas boas do buffet é o nome que o buffet tem. E o relacionamento. E as portas que ele abre. Né? Eu acho que o legado de um nome vale mais do que qualquer fortuna. Né? Porque o legado do nome, ele abre portas. E isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre um nome bom. E aí fui fazendo. Mas depois, eu fiz com o Clésio 3 livros com a Globo ainda. Aí eu decidi que o livro... Eu amo Minas Gerais. Eu acho que não tem nada tão lindo quanto Minas Gerais. E então, eu... decidi que os livros não seriam mais com a Globo, que os livros seriam
com o apoio do governo de Minas, com as empresas Aí de você Minas. começa a utilizar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet. E para quem não conhece, conta um pouquinho como é que funciona a Lei Rouanet no Brasil, né? Porque você tem muitos anos de experiência Tenho, nisso. Com o apoio do Clésio, porque o verdade. Clésio é uma pessoa que escreve bem, e uma das coisas importantes, porque assim, eu tenho as ideias, como ele tem também, mas o Clésio sabe transferir para o papel muito bem. E aí, nós começamos a fazer dentro da Lei Rouanet. E eu sou ótima para conversar, para ter ideia, para buscar pessoas, e o Clésio é uma pessoa muito bem na organização. E hoje a gente tem um nome muito bom na Rouanet. Muito. A gente faz tudo certo, presta conta certa, isso tudo é o Clésio que cuida. E então... Que não é fácil, né? Exatamente. Às vezes as pessoas pensam assim, por que o meu projeto não foi aprovado? Porque, gente, é muito difícil. Não é fácil, porque a Lei Rouanet é uma coisa que existe para colaborar e ajudar as pessoas em relação à divulgação da cultura, mas que exige também uma organização Uma contrapartida muito grande, também. muito difícil, né? O livro do leite, para mim, é um dos livros mais doces que a gente fez, mais lindos, porque fala de cabra, de ovelha, de búfala, de vaca. E esse livro ganhou o primeiro prêmio internacional, o Gourmand Awards. E esse que foi o lançamento no Palácio. Exatamente. E ele ganhou... Minas nunca tinha ganho esse prêmio. Então, foi uma coisa que assim, a gente foi casando tudo bem, as coisas foram acontecendo, foram se desenvolvendo, sabe? E então, esse livro foi a primeira porta para a gente. Eu fui receber um prêmio internacional, esse prêmio eu recebi na China, porque cada ano é um país. E eu fui, e a gente recebeu... E a partir dali, as coisas foram... Quantos anos já faz isso? Mais de 10. Do leite foi 2014, 2015. Eu gostaria de contar aqui para vocês. Nessa transição minha de carreira, quando eu saí da Transpes, Clésio foi um grande incentivador para isso, né? Que eu tinha voltado no curso que eu tinha feito no ESAD, de liderança, e eu queria encontrar algo que me enchesse, né, o meu coração, e abri, aqui hoje não existe mais, era a Baiti, né? E aí, o primeiro trabalho que eu fui contratada para fazer, gente, eu me lembro como se fosse hoje, depois eu vou trazer as fotos, foi por Patrícia e Clésio, onde eu dirigi esse evento, tomando conta de tudo, para que eles pudessem ser a estrela. E Clésio falou assim, Tássia, e ele me treinou para isso, né? Tássia, eu confio que você vai fazer esse trabalho. Aí vocês fizeram foi muito bom. Foi maravilhoso, e eu fiquei ali tomando conta de todo o projeto, o processo do jeito que eles queriam, né? E eu comecei a inovar, né, na minha carreira. Agora, o que eu estava me olhando aqui, que como eu não conhecia esse livro, né, que foi já quase 30 anos atrás, né, de 27 anos atrás? 24 anos atrás, você sempre foi primorosa com a qualidade, né? E foto, eu amo ter foto. Gente, foto é uma coisa que eu acho... esse livro aqui, que esse foi um dos últimos, que também ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio também. Esse livro aqui está vestindo um terno. Esse livro aqui tá vestindo um terno, tá clássico. Tá lindo. E a capa linda. foi o Clésio que bolou. Esses desenhos todos foi o Preste Clésio. atenção nisso. Na gramatura, é uma obra de arte, né, feita por mineiros, que vale a pena, que vocês podem encontrar na Amazon, não é isso? Tem na Amazon, tem na rua, tem na Travessa. Então, olha só, é um excelente presente do Dia das Mães, é um excelente presente para a vida. Eu tenho quase todos da coleção, menos esse aqui, né, que é inédito dos 30, e que realmente... Para vocês terem ideia, gente, eu levo esse livro, e todos, né, que eu sempre estou ali apoiando, eu levo esses livros para fora do Brasil. E é um sucesso, né? Todo mundo São bilíngues, ama. né? Quando você falou do seu primeiro livro, que você sentiu sucesso, esse aqui, o segundo, na verdade, né? O que foi esse sucesso para você? Porque você já era uma professora bem-sucedida, você já estava trabalhando no buffet, já estava sentindo um pouco, mas parece que quando você falou do livro, soou um pouco diferente. Se você olhar esse livro, uma das coisas que eu acho mais importante no livro, ele é meu, do Clésio, isso tudo bem. Mas tudo são as pessoas que participaram e fizeram parte do processo, da elaboração da obra de arte, porque eu acho que os livros são obras de arte. São. Então, se você olhar o de Portugal, ele tem peças que foram emprestadas por pessoas. O Amadeu Scarpelli, que é uma pessoa tão querida, faz decorações, muitas peças ele emprestou. A Denise da Verde, que te quero verde, muitas peças que estão aí são da loja deles. Então, o mais importante senhoras mineiras e portuguesas deram as receitas. Então, o que eu acho que é mais marcante no livro que a gente faz, e me emociono de novo,
são realmente as pessoas que estão com a gente e torcem pela gente. E os livros, eles são lindos, eles têm alma, sabe? Livro tem que ter alma. E livro tem que ter uma outra coisa. Quem abre o livro, está lá cheio de coisa escrita, né? Os textos, e o Clésio escreve de uma forma muito leve. Mas o livro, a pessoa consegue ler o livro e saber o que o livro está contando vendo as fotos. Realmente. Então, isso é uma coisa que é importante, sabe? Você escrever um livro, tem gente que tem o dom de escrever o livro e você lê o texto, você imagina aquilo que você está vivendo. O meu objetivo sempre com os livros foi ter fotos lindas, muito bem produzidas, com muita identidade, onde as pessoas, só de olhar as fotos, elas imaginam o que está escrito. E uma coisa que eu acho é que vocês não podem imaginar, esse é um trabalho que é uma coisa que a gente não tem como agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem, porque a gente conhece pessoas. Gente, todos os fazendeiros são maravilhosos, eu amo todos. Muitos são amigos hoje e são amigos assim importantes na minha vida. A gente agora, o Livro de Portugal, teve momentos que eu estava nas quintas e que eles recebiam com tanto carinho, a comida era tão gostosa, as pessoas eram tão boas, que tinha dia que eu me emocionava e falava, nossa, o que eu fiz para ter a oportunidade de viver o que eu estou vivendo? Então, eu acho que os livros, apesar que eu tenho uma coisa muito boa, duas coisas que eu quero contar. Primeiro, que quem mexe com comida, existe uma coisa mundial, uma crença, que as pessoas que mexem com comida, que proporcionam momentos felizes na alimentação, né? Tem um lugar especial no céu. Então, eu já sei que meu lugar está certíssimo. Uma vez eu estive na Espanha, no País Basco, São Sebastião, e lá tem os grandes chefes, muitos grandes chefes estão lá. O Arsac, o Pedro Subirrano, e o Pedro me deu um livro dele e escreveu, Patrícia, se você não voltar um dia a São Sebastião, com certeza nos encontraremos no céu. E eu falo, eu achava que você era brasileiro. Ele falou, não, isso é mundial, isso é uma crença mundial. Interessante, eu não sabia disso. Parabéns. E segundo, porque eu nasci no dia 11 de julho, no dia de São Bento, que é um grande protetor. E eu acho que a gente, tendo um anjo da guarda especial, ajuda a gente. Eu sou católica, acredito muito na fé, né? Na esperança, na fé. E a minha família toda, tudo que a gente já passou, a gente sempre teve fé, esperança que as coisas iam acontecer. Então, eu acho que eu sou uma abençoada de ser aí do dia de São Bento, de um santo tão guerreiro e tão lutador como ele foi. E você é, né, Patrícia? Mas me conta aqui que eu estou curiosa, né? Eu não conhecia esse livro de 30 anos, quando foi o buffet. Quantos livros hoje vocês... Nós estamos fazendo o 10º. 10º? O do vinho agora é o 10º. E desses 10 livros, quantos foram premiados e onde? O livro do leite? Do leite foi na China, né? Esse do café, que está aí com você, foi na Suécia. Uau! A gente conheceu a Suécia e foi um grande aprendizado para a gente, a oportunidade de ter estado lá e conhecido o país, as pessoas, a cultura, os costumes, a gastronomia. Foi muito legal. O outro do café também foi na China. Aquele vinho? Não, o vinho vai ser agora. Ainda não lançou. Que é a capa vinho. A capa vinho, isso. Vinho. Que é o das uvas, né, dos cachos de uva. E o outro, que é um livro lindo também, que a gente fez, foi na época da pandemia. Ele ia ser feito uma parte em Portugal e uma parte em Minas, mas não pôde. Então, a gente fez só fazendas que têm a ver com coisa portuguesa. Frango, vinho, azeite, a gente foi pegando. Inclusive que foi criado, a coleção de azulejos, não foi? Exatamente, os azulejos. Esses azulejos, eles saíram da ideia do livro, eles foram fabricados os azulejos para cada fazenda, que era o tipo de criação que eles tinham. E sabe uma outra coisa interessante? O Consulado Português participou. Teve, e foi muito importante. E esse livro teve o prêmio, mas ele já foi... Agora, eu já não lembro se ele foi na França. E aí a gente não foi. Na época não dava, por causa da pandemia, foi muito complicado. E a gente não foi por isso. Os azulejos desse livro foram desenhados até pelo Rafael, filho do Clésio, e que é um artista e tem um trabalho muito bom. As fotos, muitas fotos também foram feitas pelo meu marido, o Odilon, acompanhando, participando, porque você trabalha muito, né? Você tem que envolver, de certa forma, as pessoas que estão. E agora o do vinho, aconteceu uma coisa tão legal. Eu conheci uma pessoa que pinta azulejos, parece que ela incorpora um português, mas são maravilhosos, ela chama Vianita, vale a pena você conhecer e até trazer para uma entrevista, porque ela é uma pessoa muito interessante. E ela vai fazer as aberturas dos capítulos com cada um pintando os azulejos de acordo com a vinícola,
E depois ela até vai doar para que eles façam um quadro e tudo. Ela é uma artista já reconhecida. Aqui de Minas Gerais? Ela é mineira. Hoje ela vive no Rio, mas ela é mineira. Mas se você pegar, você vai falar, não, isso aqui deve ser os azulejos antigos de Portugal. Não tem condição, né? Alguém pinta isso hoje, não é possível que tenha uma pessoa artista que faz isso dessa forma. E ela vai fazer para nós as aberturas dos capítulos. Então, o que é mais legal do livro é isso, sabe? A gente divulga pessoas, a gente descobre pessoas. O Bracher, por exemplo, fez o livro da releitura, as aberturas foram do Bracher. Então, a gente está sempre valorizando as pessoas que têm a ver com arte, cultura, economia, né, gastronomia. O nosso livro abrange tudo isso. E quando você começou, você não tinha ideia que ia ganhar prêmios internacionais. Não. E como que é isso? Porque um dia a Cléia estava me contando que é igual um Oscar, né? É igual um porque Oscar. você vai para lá, porque o seu livro foi escolhido no final. Está indicado. Indicado, mas que você não sabe se você vai ganhar ou não. Me conta uma experiência, como é que foi isso? E como é que é sentir esse coração de estar lá, pessoas do mundo inteiro. Olha, imagina, uma ideia que começou, né? Com vocês em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e trazer aí reconhecimento no Japão, gente. Imagina um negócio desse. Na China, né? Na China. Foi muito interessante, porque quando eu e o Clésio sempre fazemos tudo juntos, né? Sempre todo mundo junto. Quando foi o prêmio na China, ele não quis ir. Ele, não, é longe demais, eu não quero ir, e não quis. E eu, então, quis ir à China para receber o prêmio. Eu falei, então vou. E o Clésio sempre cuida de tudo com muito detalhe, muito carinho. Eu fui com... Ele contratou uma pessoa para me acompanhar lá. Então, assim, eu já tinha ido à China, mas só nas capitais. E não tinha ido conhecer o interior da China, que é uma coisa muito... Yantai é uma cidade de praia, como se fosse um Rio de Janeiro. Yantai é lindo, é totalmente diferente de Pequim, de todas as lugares. E fui e conheci pessoas sensacionais do mundo todo. Até teve pessoas assim, os espanhóis, os franceses, o pessoal da Austrália, sabe? Todos eles eram pessoas interessantes, cada um com seu perfil. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito. Mas a gente não sabia realmente se a gente ia ganhar. Mas a gente sabia que seria uma experiência única, uma oportunidade de estar num lugar desse, com tantas pessoas que escrevem livro de gastronomia no mundo todo, né? Então, assim, foi uma oportunidade única. Na hora que o cara, o Eduardo Contreau, ele é o dono do licor Contreau, falou que era... O livro... Emocionei de novo. Porque tem que emocionar, eu não conseguia levantar da cadeira. Eu não conseguia levantar da cadeira. Minhas pernas tremiam. E eu não conseguia ir até lá. Eles vieram me buscar, porque eu estava realmente extremamente emocionada. E eu, assim, eu sou muita emoção. E não tem jeito. E aí, então, eu me emocionei muito, porque eu nunca imaginei, sabe, que a gente ia chegar tão longe. Parabéns. E com tanto reconhecimento, né? Quando se faz as coisas com paixão, é por aí, né? As coisas realmente mudam, né? Que você encontra realmente sua missão. Então, eles saíram de Belo Horizonte, Minas Gerais, para ganhar o primeiro prêmio internacional na China. Parabéns, olha. Muito feliz por vocês. Porque as pessoas sempre sonham, né? Porque e a comida aqui é tão boa que eu nem me impressiono de vocês terem ganhado, não. Quando você falou do livro das fazendas que você foi, qual que é o processo que você usa de selecionar quem serão os fazendeiros? Eu até sou eu que seleciono mesmo, mas eu conheço muita gente. E aí eu vou conversando com uma pessoa, faço a fazenda dela, às vezes ela me indica uma outra pessoa. Agora, por exemplo, no livro do vinho, como eu não tinha acesso a Portugal para saber escolher bem, uma pessoa em Portugal me ajudou a escolher. A de Minas também, quais as vinícolas. Porque o importante não é o tamanho, sabe, da fazenda ou a grandiosidade dela. É o que ela representa em termos de trabalho, de cultura. Então, por exemplo, eu fiz uma fazenda em Materlândia, agora no livro esse que ela falou dos azulejos, aonde quando eu cheguei lá, ele nem acreditava que a gente estava lá, e nem eu, mas ele ganhou o primeiro lugar do queijo na França. Então, apesar da simplicidade, você estava ali, ele tira o leite, tem galinha passando, tem porco passando, ele faz tudo da forma natural. Então, tem um valor enorme o trabalho dele. E fiz outras fazendas que são suntuosas, né? Esse contraste é muito legal. E eu queria te dizer uma coisa, a culinária mineira, você tem razão no que você disse, ela falou da obra de arte? Sim,
mas a culinária mineira, ela encanta, ela tem personalidade. E ela usa ingredientes que naturais, são, né? é muito legal, né? É um quiabo, é um jiló, são coisas que às vezes coisas simples e que ela consegue integrar na comida de uma maneira muito singular, né? Então os fazendeiros são escolhidos dessa forma, é pelo trabalho deles e pelo que ele desenvolve ali. Por isso que os livros todos falam muito assim, se você pensar, eles falam de cultura, sim, falam de gastronomia, sim, mas eles falam de economia, eles dão ideia de como a pessoa pode estar vivendo ali na terra e ganhando dinheiro dali, sabe? Então, formas de plantios diferentes, de criação de gado diferente. Então, tem uma troca, Muito entre grande, né? aspas, de Você economia leva também. uma luz, né, para essa pessoa também, que às vezes ninguém nem olha. Sabe que tem um bom Exatamente. produto, mas não Exatamente. recebe tanta atenção. E qual é o próximo livro? Já tem aí? Pode dar para a gente Pois é, o do spoiler? vinho, né, que está chegando aí. A gente, em julho, agora termina a viagem. E já tem outro que já foi aprovado na Rouanet, que é o do queijo. Ai, E sensacional. tô encantada de ver, porque assim, tem empresas procurando a gente que querem patrocinar o livro. E isso me deixou muito feliz, porque é um reconhecimento do trabalho e um reconhecimento que a gente escolheu o tema certo também. E hoje né? você já não tem mais o que pedir ao pessoal para poder Exatamente, te patrocinar. Hoje já tem pessoas que já estão com você há muito tempo, né? Quais as empresas aí nesses 10 livros que você pode dizer que sempre foram empresas que acreditaram na divulgação da cultura? Eu falo que são empresas que acreditam. A Patrus é uma delas. Marco Antônio Patrus foi uma das primeiras pessoas que me deu apoio, uma pessoa sensacional. Tem a MIP Engenharia, tem o governo através da CEMIG, através da Gasmig, né? A Codenge também. Muito bacana. Então, assim, tem as empresas que estão com a gente. A Transpes já nos patrocinou também. A Baiti. A Baiti também. Inclusive, pessoal, para quem não conhece, é assim, ó, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, e todas as marcas que participaram disso através da Lei Rouanet, que vem a partir do incentivo fiscal. Exatamente. Então, ou seja, você que é empresário, que tem vontade de investir na cultura, procure esses projetos, porque nós estamos fazendo história para o nosso Brasil. É dessa isso forma mesmo. que você pode utilizar esses créditos a favor da cultura. Parabéns. Obrigada, gente. Foi assim, sensacional. Nossa, sempre fui sua fã, agora mais ainda. Obrigada pela Muito oportunidade. legal, adorei também. Ouvir aqui a história, emocionante, verdade. Gostoso ver isso, que você está fazendo uma coisa que mexe com a sua alma, né? Não é só por Dá fazer. prazer. Eu Dá viajei prazer. aqui nas suas histórias. Tem Muito algum obrigada. recado que você quer dar por último? Na vida, às vezes, eu vejo pessoas que são funcionárias públicas, né? Falam, que legal. Eu falo, meu sonho de consumo era ser. Mas não. Ser empreendedor é uma coisa que te eleva, te torna um ser mais importante. E você vê no concreto o que você construiu. Se realizou. Né? Se realizou. Sonho realizado. Seja empresário. Né? Eu acho que a gente tem que contribuir. Carregando o nome da sua mãe também. Exatamente. Coisa linda. Exatamente. Parabéns. E eu vou Obrigada. aproveitar, sair da dieta e comer mais um suspiro. Eu quero o meu, hein? Que 30 dias. Que é segredo, gente. E o sabor é o mesmo. Para mim, lembra a minha infância. Porque ele tem uma gominha, parece... É um negócio sensacional. Ele Não tem dá uma nem pra crosta, né, por fora. Não é igual o suspiro que você vê. Ele tem pouco açúcar, por isso ele fica assim. sensacional. Eu não Obrigada conheço pela segredo, não sei. oportunidade, viu, Tassi? Fiquei Obrigada. muito feliz de estar Eu aqui com também. vocês. Obrigado.